Segunda-feira, 14 de julho, capítulo 86. Paola continua humilhando Paulina, que tenta ajudá-la sem sucesso. Ela afirma que voltará à mansão dos Bracho. Rodrigo aconselha a Carlos Daniel a pedir o divórcio, mas ele teme pela reação dos filhos. Após conversar com Dona Piedade, Carlos Daniel decide passar a tutela de Carlinhos para Paulina. Paulina se preocupa ao saber que Paola pode contar a verdade ao menino. Patrícia sugere que ela fale com Carlos Daniel, mas Paulina hesita, por ainda amá-lo. Stephanie vive uma crise no casamento, e Willy insinua que ele e Paola poderiam unir suas fortunas. Rodrigo tenta barrar o retorno de Paola à mansão, sem sucesso. Carlos Daniel pede a Paulina que cuide de Carlinhos, e os dois acabam se beijando. Paola chega à mansão exigindo respeito e discute com Dona Piedade. Viviana e Abigail organizam um casamento com Leandro. Osvaldo descobre que Edmundo ainda ama Paulina. Stephanie exige de Rodrigo sua parte na herança. Carlos Daniel diz a Carlinhos que eles vão morar com sua mãe em um hotel, e o menino se entristece por ficar longe do pai. Paola manipula Lisete para convencê-la a pedir que o casal não se separe. Dona Piedade reage à tentativa de manipulação. Leandro e Viviana se casam. Paulina e Carlinhos vão para o hotel e comemoram o beijo entre os tais. Carlos Daniel volta para casa e encontra Paola. Terça-feira, 15 de julho, capítulo 87. Paola tenta seduzir Carlos Daniel, mas ele a rejeita e diz que não pode perdoá-la. Leandro e Viviana se mudam para o interior. Willy decide ocupar o cargo de Leandro na fábrica e manipula a Stephanie para conseguir uma procuração. Ela se preocupa com a reação dos irmãos. Adelina alerta a Stephanie sobre o passado de Willy com Paola, revelado durante o julgamento. Paola e Leda se reúnem e fazem um pacto para destruir Paulina e os Bracho. Quarta-feira, 16 de julho, capítulo 88. A disputa entre Paola, Leda e Dona Piedade se intensifica. Carlos Daniel se revolta com a permanência de Willy na fábrica e parte para cima dele. Leda finge estar neutra, mas Piedade desconfia. Paola exige visitar a fábrica e causa tumulto ao dizer que quer um cargo. Rodrigo tenta evitar o encontro entre Paola e Carlos Daniel, sem sucesso. Stephanie acredita na mudança de Willy, apesar dos alertas. Paola insiste em trabalhar na empresa, o que irrita Rodrigo. Paulina ainda tenta mudar a irmã, mas ela segue irredutível. Paola conversa com Willy e Leda tenta convencer Carlos Daniel a mandar Carlinhos para o internato. Paola ameaça Paulina dizendo que se o divórcio sair, jogará Carlos Daniel nos braços de Leda. Elvira observa a reação de Paola ao vê-los juntos. Doutor Edmundo se declara a Paulina. Quinta-feira, 17 de julho, capítulo 89. Paulina aceita sair com Edmundo, levando Carlinhos junto. Willy escuta uma conversa entre Piedade e Adelina e descobre que Stephanie é filha dele. Durante o jantar, Edmundo reafirma seus sentimentos. Piedade tenta alertar a neta sobre Willy, mas ela não dá ouvidos. Carlos Daniel, influenciado por Leda, decide mandar o filho para o internato. Na fábrica, informa Paulina e pede que ela se afaste da família. Paulina aceita deixar o país, a menos que Paola precise dela. Os dois reconhecem que o amor entre eles é impossível e se despedem. Na mansão, o Dr. Cabanhas entrega os papéis do divórcio, mas Paola se recusa a assinar e impõe condições que Carlos Daniel não aceita. Durante o jantar dos Bracho, Paola arma um escândalo ao ver Leda se aproximar de Carlos Daniel, e avisa que nenhuma das duas ficará com ele. Sexta-feira, 18 de julho, capítulo 90. A disputa entre Paola e Leda obriga Carlos Daniel e Piedade a se retirarem da mesa. No jantar com Edmundo, Paulina revela que ainda ama Carlos Daniel e recusa o pedido de casamento. No hotel, ela conversa com Carlinhos e o convence a aceitar o internato. Paulina tenta se manter firme diante de Carlos Daniel e diz que vai se casar. Paola compra um carro de luxo adaptado e envia a conta para ele, mas Rodrigo se recusa a pagar. Paulina assume a dívida para ajudar a irmã.
Leda arma uma situação ao convidar Carlos Daniel para o teatro e estende o convite a Paola. Ele aceita, contra a vontade. No restaurante, os três cruzam com Paulina, Carlinhos e o Dr. Edmundo.